Buonasera. Oggi parleremo di un argomento che è proprio un po', diciamo, è una sfida, no? O tema de hoje, muitas vezes, ele é um pouco... Ele é digamos, ele é um caminho um pouco tortuoso, porque quando a gente fala das preposições, quando parliamo delle preposizioni, todo mundo repetindo em casa, preposizioni, a gente vai ver hoje muitas regras, mas temos que manter a mente aberta de que existem também muitas exceções, va bene? Então, existem muitas exceções quando estamos estudando as preposições. Então, a gente vai ver as regras, mas tem que ter isso em mente. E olha só que interessante, a palavra preposizione, se a gente separa ela em duas, ela basicamente é o quê? Preposizione. Então, ela vai indicar, na maioria das vezes, a posição de algum objeto, da pessoa, enfim, a posição daquilo que você está falando. Então, a gente vai ver hoje as preposições, le preposizioni semplici. Então, a gente tem as preposições que são simples e nós temos também as preposições que são articuladas. Eu não trouxe as preposições articuladas, porque senão a gente ficaria aqui, 2, 3 horas só falando de preposições. Mas se vocês quiserem aula sobre preposições, vocês podem ir comentando aí sobre preposições articolate ou sobre preposições doppie, as duplas, enfim. Só colocar aí que eu faço para vocês. Eu trago para vocês a aula. Preparo para vocês a aula. Pode baixar o PDF também no link que está aí embaixo. Se não aparecer, recarrega a página que ele deve aparecer para vocês. Allora, iniziamo. Possiamo iniziare. Vamos começar porque o assunto é extenso hoje, né? Ragazzi, guarda, olha só. Em italiano, as preposições as que a gente vai ver hoje, que são as simples, né? Então, quando eu falo preposição articulada, eu estou dizendo que é uma preposição mais um artigo. Então, quando eu estou falando de preposição simples, é ela pura. As preposições que nós temos em italiano são di, a, da, in, con, su, per, tra e fra. E a gente vai ver cada uma direitinho por aqui, então não se preocupem. Mas para que elas servem, né? E qual preposição a gente deve usar em cada situação? Cada situação vai pedir uma preposição específica. Allora, vamos começar então, né? Iniziamo, ragazzi, con la preposizione di. Então, nós vamos ver cada caso em que a gente deve usar a preposição di em italiano. Para que serve? A preposizione di, ela serve, num primeiro caso, para indicar possesso. Ripetite comigo, possesso. Possesso é aquilo que você possui, né? Então, aquilo que você tem. Então, quando eu digo, por exemplo, la valigia è di Gianna, la valigia è di Gianna, eu quero dizer exatamente que pertence a Gianna. Se eu digo questa bottiglia d'acqua, né, essa garrafinha d'água, questa bottiglia d'acqua è di Isabella, ou seja, é a minha posse, ela é minha, né? Potrei dire anche ovunque al posto di dappertutto, sì, avrà basicamente lo stesso senso di in ogni posto. Va bene, Bruno? Di, voltamos aqui então para o di. Di, além de possesso, então da posse, la valigia di Gianna, il bicchiere di Isabella, la casa di Maria, eu vou ter também di com senso di materiale. E quando eu digo materiale, eu quero dizer do que é feita ou do que é feito aquele objeto. Então, quando eu digo, por exemplo, bicchiere, il bicchiere è di vetro, ripetete come vetro, io non ce l'ho niente di vetro qua vicino, qua, questo è vetro. Aqui eu tenho uma coisa de vetro, ma per esempio la bottiglia è di plastica.
Então, quando eu digo que a bottiglia é de plástica, obviamente eu não estou dizendo que ela pertence à plástica, eu estou dizendo que é o material dela. Então, di até agora indicou pra gente possesso e materiale, va bene? Prossimo caso, di indicherà un argomento, ripetete come argomento. Um argumento em italiano, ele é um pouco mais amplo do que é pra gente no português, né? Porque no português, argumento, quando eu falo argumento, seria talvez dar uma razão, enfim, dar algum motivo para alguma coisa, né? Para defender um ponto. Mas argumento em italiano tem o senso também de tema. Ou seja, aquilo sobre o que se fala. Então, eu posso dizer, per esempio, il libro di matematica, il libro di storia, il libro di geografia, libro di... Infine. E nesse caso, eu quero dizer que é o tema daquilo. É uma série de comédia. É uma série de comédia. Então, eu estou dizendo que o quê? O tema dela, digamos assim, é a comédia, em questo caso, diciamo. O di também vai indicar il modo in cui si fa una cosa, ou seja, a forma como fazemos alguma coisa, a forma como executamos uma ação. Posso dire, per esempio, al mattino, per esempio, quando mi sveglio, né? Assim que eu acordo, quando mi sveglio, vado sempre di fretta. Ripetete con me toda a expressão. Di fretta, di fretta. Então, a gente usa a expressão di junto com a palavra fretta, que significa pressa em italiano, para indicar o modo como eu me acordo, né? Eu acordo e vou sempre com pressa. Oggi studiamo un argomento piuttosto importante della grammatica italiana, in questo caso le preposizioni. Perfetto Bruno! Hai usato argomento nel senso giustissimo, in un senso meraviglioso. Bravo! Poi, então, di corsa, per esempio, che eu vou correndo, vado no supermercato di corsa. É a forma como eu vou. E posso usare di também, ragazzi, quando eu quero dizer origine, que é a origem, ou la provenienza, que tem essa mesma ideia, né? Origine ou provenienza. Per esempio, posso dire che io sono di Belo Horizonte, mentre Carla è di Roma. E voi, ragazzi, di dove siete? Atenção que a preposição di a gente usa com o verbo essere, né? Então, eu sono di Belo Horizonte. Coloquem aí pra mim de onde vocês são. Eu sono di e o nome da cidade, quero saber. Alguns eu já conheço, né? A Dina é minha aluna. Dina é carioca. Dina, maravilhosa, minha aluninha. Mas pode colocar mesmo assim, é para escrever aí, Dina. Eu sei de onde você vem, mas eu quero que você escreva mesmo assim. Poi, buonasera Efi, buonasera Vivi, come state ragazzi? Olha só, terminamos então a preposizione di, parleremo adesso della preposizione a. Então a gente vai falar sobre a preposição a. Quando a gente vai usar a preposição a? Ah, fai di São Bernardo do Campo, é São Paulo. Sì, ABC paulista, não é? São Bernardo. Bruno é de Belém. Que maravilha! Ana de Fortaleza, Vivi de Brasília, ma vive in Spagna. Julie de Matosinhos, qui Minas, meraviglia. Fammi vedere chi c'è su YouTube, vediamo. Dina di Uberlândia. No, Dina. Ah,
ma io credevo che abitassi... Ah, in Rio, è vero. Ma sei di, brava. Perfetto, che meraviglia, ragazzi. Ok. Seguiamo per la nostra prossima preposizione che è molto importante. Fades. Quixadá. Iris, e eu já sentito, eu já ouvi falar de Quixadá, com certeza. Acho que, não sei se em algum vídeo, em alguma história, mas eu já ouvi falar de Quixadá, com certeza. Fortaleza. Allora, seguiamo. Preposizione a. Então, a gente vai usar com o sentido de stato in luogo. O que é isso, Isabela? O que você quer dizer com stato in luogo? Significa il posto in cui mi trovo. Então, é o lugar ali onde eu estou, o lugar onde eu me encontro. Então, posso dire Francesca è a casa, io sono a casa. Enfim, é o lugar onde eu me encontro. E eu também posso usar a no sentido de moto a luogo. E o que é o moto? Agora é diferente do stato in luogo. O stato quer dizer que você tá ali, ó, no sentido de paradinho, né? No moto significa movimento. Então, moto a luogo significa il posto in cui estou andando. É o lugar onde eu estou indo e eu devo usá-lo sempre com città. Então, a preposição a gente sempre vai usar com città. Vado a Belo Horizonte, vado a São Paulo, vado a Roma, vado a Fortaleza e così via. E, per esempio, no exemplo que a gente tem aqui no nosso PDF, né? Domani vado a Milano per lavoro. Por que eu digo a Milano? Justamente porque Milano é uma città. Então, e eu quero dizer que o meu destino é aquele, né? Eu tô indo em direção, então vado a Milano. É movimento em direção àquele lugar, não que eu estou parada naquele lugar, né? É só observar que aí você usa o verbo andare, né? Eu vado, tem essa ideia de movimento. Então, e o verbo io sono, né? Eu estou, dá mais essa ideia de estático, tô aqui. Posso usar o a quando eu tenho la persona a cui è rivolta l'azione. Che cosa vuole dire? Vuole dire che se eu tenho uma pessoa ou uma coisa, um objeto que vai receber a minha ação, que vai receber o que eu fizer, eu vou usar a preposição a. Per esempio, io racconto il segreto a Marco. Então, eu conto o segredo a ele vai receber ali o meu segredo. Telefono a Maria. Então, ela vai receber o meu telefonema. E, enfim, assim por diante. Vou usar também com il tempo, mais especificamente quando eu estiver falando sobre mese e horário. Então, a febbraio, que é o mese, né? Então, quais são os mesi? Quais são os meses em italiano? Abbiamo gennaio, febbraio, marzo, che è il mese in cui stiamo, aprile, il prossimo mese, maggio, giugno, luglio con la L, agosto, come in portoghese, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Então, sempre com essas 12 palavrinhas que são os meses, nós vamos usar as preposições a. Sono nata ad aprile, per esempio. Eu nasci em abril. Sono nata ad aprile. E tu, em quale mese sei nato? Coloca aí em qual mês você nasceu, quero saber. Pode colocar a março, a aprile, a maggio. Vou descobrir o aniversário de vocês. Sono di Floripa, di Fortaleza. Di é só para cidade? Não, Ruth. Sim, no caso, sim, é a sua origem, mas não só para cidade. Você pode dizer
sono di, diciamo, vengo dal Brasile o sono di, no, sebbene che sono di Brasile, funziona. Sou do Brasil, sono di Brasile. Funziona anche com il paese. Dell'África, no caso, talvez com o continente a gente usaria a preposição articulada. Então, não seria só de. Mas a gente pode usar a preposição de também com países e continentes, tá bom? É a preposição a que a gente vai usar só para cidades. Maristela, eu vou te corrigir aqui rapidinho. Vengo da. Por quê? Porque a gente usa com o verbo venire a preposizione da, mas com o verbo essere a gente usa a preposição di. Sono di, ma vengo da. Sono di e vengo da. E com o horário também a gente vai usar a preposição a, só que a gente usa a preposição articulada. Então, por exemplo, la nostra lezione inizia alle 7, que seria o às 7, né? Ou alle 8, alle 9, all'una. Mas, de qualquer forma, a gente usa a preposição a também quando a gente está falando sobre horários. Depois, la preposizione da. La preposizione da também vai ter o sentido de moto a luogo. Ou seja, o movimento em direção àquele lugar. O movimento em direção saindo daquele lugar, né? Então, eu posso dizer, no caso, siamo appena tornati da Roma, é o lugar de onde a gente veio. Sono tornata da Belo Horizonte, acabei de voltar de Belo Horizonte. Então, esse da vai indicar aquele lugar do qual eu acabei de voltar, do qual de onde eu estava anteriormente para onde eu vim. E, em geral, eu vou usar com o verbo venire. Então, vengo da Brasile, vengo dalla Spagna, não so, qualcosa così, ou qualquer outro país assim, qualquer outro lugar, no caso, vengo da. Ma non só também siamo tornati da Roma, siamo tornati dal supermercato, não quer dizer que eu vou usar apenas com países e cidades e tudo mais. Qualquer lugar de onde eu quero dizer que eu estava e eu vim de lá, eu vou usar esse da. Sono tornata dal supermercato, ou seja, eu estava no supermercado e voltei dele. Va bene? Mas ele também significa movimento em direção a, quando eu quero dizer especificamente, quando eu uso com alguma pessoa, ou seja, eu quero dizer que eu vou visitar, eu vou até a casa daquela pessoa, eu vou até o escritório daquela pessoa, eu vou até onde aquela pessoa trabalha. Então, a gente vai usar da, por exemplo, quando nós formos visitar médicos, ou quando nós formos visitar qualquer profissional, mecânico, por exemplo, nel pomeriggio ho un appuntamento dal médico. Então, a gente não diz al médico, a gente não usa a preposição a. Mas, Isabela, não quer dizer que é lá, que a também não é usado para direção? É usado para direção. Porém, da, especificamente, é usado quando a gente quer falar com relação a pessoas, ou geralmente pessoas, mas muitas vezes também com profissões, assim, que, claro, tá envolvido com pessoas aí também, né? Quando eu digo nel pomeriggio un appuntamento dal médico, o médico é esse profissional, mas é a pessoa também, né? Vado da nona, então eu vou até a minha avó, vado da nona. Vado da Maria, dormo da Maria, e assim por diante. Bela, então como é que eu vou saber qual que no sentido de o lugar que eu tô saindo
ou quando é o lugar que eu tô indo? Então, o lugar que eu tô indo, primeiro tem que ser uma pessoa. Então, no caso, um apontamento da Roma não funcionaria, porque Roma não é uma pessoa, Roma é um lugar. Porém, não, e também, quando eu quero dizer o lugar de onde eu saí, eu preciso observar o contexto todo da minha frase, né? Então, quando eu uso, por exemplo, o verbo tornare, sono appena tornati, noi siamo appena tornati, perché la persona è noi, siamo appena tornati, eu sei que o verbo tornare traz essa ideia de que eu estava em um lugar e eu voltei dele. Então, eu vou usar a preposição da, anche in questo caso. Vou usar da também nel terzo caso com o tempo, né? Da quando si svolge, ossia quanto tempo acontece, né? De quanto tempo se desenvolve, se desenrola un'azione che dura ancora nel momento em cui se parla. Então, eu vou usar da também quando eu quiser falar de um período de tempo. Olha, algo começou em algum lugar do passado e continua até hoje. Per esempio, vivo in questa casa da 7 anni. Vuol dire che 7 anni fa sono venuta a vivere qua, então 7 anos atrás eu vim viver nessa casa e até hoje eu moro aqui. Então, vivo in questa casa da 7 anni. Vivo in Brasile da 10 anni. Lavoro per questa azienda da 2 anni, da 2 mesi, não importa a quantidade de tempo, não precisa ser necessariamente anos. Pode ser da 2 ore. Sono qui da 2 ore. Tô aqui, ó, há 2 horas. Ou seja, começou há 2 horas e eu ainda tô aqui nessa situação, né? Sono qui da 2 ore. Então, esse da indicando o quê? Quando algo começou e a duração dele até o momento presente. Da vai indicar também o agente. Que cosa è l'agente, bella? Nelle frasi passive é que compie l'azione, ou seja, quem faz a ação numa frase passiva. O que é uma frase passiva, pelo amor de Deus? Uma frase passiva, eu posso dizer, por exemplo, João escreveu o livro. Isso é uma frase ativa, porque ali no primeiro eu tenho o agente, que é o João, é a pessoa que escreveu, que faz a ação, e o objeto, que é o livro. Mas eu posso dizer que o livro foi escrito por João. O livro foi escrito por João. Eu estou dizendo basicamente assim, a mesma coisa, essencialmente a mesma coisa, porque o livro, né, quem escreveu no final de tudo ainda é o João. Mas nesse caso, eu estou colocando o João lá para o final. Então, em vez de ele começar lá no início como o agente, a pessoa que faz a ação, eu coloco assim, olha, tá vendo essa coisa aqui que aconteceu? Foi o João que fez. Aí ele vai lá para o final. E quando eu tenho isso para indicar que alguém ou, digamos, a autoria de alguma coisa, a autoria de uma ação, eu vou usar o da. Então, questo libro è stato scritto da uno scrittore famoso. Então, eu tenho o objeto que foi escrito, que é o livro, e por quem ele foi escrito? Da uno scrittore famoso. Scritto da uno scrittore famoso. Vocês estão entendendo? Então, esse da é a pessoa que fez. A gente vai continuar aqui com o da. Posso usar da anche com fine, porque se eu começar a dar muito exemplo, a gente tem muita preposição para ver aqui. Se eu começar a dar muito exemplo, a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente pode usar o da também, ragazzi, para indicar il fine, que é l'obiettivo per il quale una cosa viene creata. Ou seja, eu vou fazer essa coisa para quê? Qual é o objetivo dessa coisa? Per esempio, se eu digo questa è una macchina da scrivere, eu estou dizendo que a função de questa máquina, que não é só usado para carro, tá bom? Eu estou dizendo que a função dela, o objetivo dela é escrever. Então, é a máquina de escrever. Então, a gente não usa a preposição de nesse caso, por exemplo, que em português a gente usa máquina de escrever.
In italiano, macchina da scrivere. Preposição in. Preposição in é usada para stato in luogo. Isabela, você não falou que a preposição a também é? Então, sono a casa? Sono a casa? Sim, é aí que vem aquelas coisas que eu disse para vocês das exceções. Então, a gente vê que a e in vão ser usadas em alguns casos, obviamente, tendo o mesmo sentido, né? Então, stato in logo. Ti sto aspettando in macchina. Ti sto aspettando in macchina. Vocês fiquem de olho que no finalzinho eu deixei uma listinha para vocês com as palavras, qual palavra usa in, qual palavra usa a. Porque é aí que tá, são algumas palavras que não existe não posso dizer assim, ó, essa regra é porque é assim. Ela é assim, simplesmente é assim. A palavra usa essa preposição e é essa preposição. Vou deixar para vocês lá no finalzinho, tá? Poi, in também pode ser usado para moto al luogo. Então, também a direção para onde eu estou andando. Só que no caso de a, eu usava somente com cidade, certo? Com in, eu vou usar para todo o resto menos cidade. Então, país, estados, regiões, continentes, enfim, sempre que eu estou indo para aquele lugar, exceto uma cidade, eu vou usar a preposição in. Quest'estate, que é uma delle stagioni dell'anno, stagioni, é o verão. Quest'estate vado in Spagna con la mia famiglia. Espanha é um país, então eu uso in Espanha. Mas e se eu dissesse, por exemplo, Madrid, que é a cidade? Aí eu usaria a Madrid com la mia famiglia. Por quê? Preposição a, usamos com cidade. Todo o resto, preposição in. In também pode ser il modo in cui mi sento. É a preposição para os sentimentais, né? Então, mi sento in colpa per non averlo aiutato. Mi sento in colpa. Estou me sentindo... É il modo come mi sento. In tristezza. In allegria. É a forma come mi sento. Posso usar o in também como mezzo di trasporto che uso. Andiamo a Trento, que é a città, andiamo a Trento in aereo. Então, sempre que nós vamos para aquele lugar, nós usamos qual meio de transporte? L'aereo. Andiamo a Trento in aereo. In aereo. E in também vai ser usado para o clima, só que diferente de meses e horários, agora vai ser para stagioni, que são as estações do ano, e também para aqueles momentos do dia, como la giornata, il pomeriggio, enfim. Então eu vou dizer, por exemplo, in primavera, in estate, in autunno, in inverno, porque são estações, e ci sono molti fiori, perché sto soltanto completando la frase. In primavera ci sono molti fiori, che in italiano è maschile, non flores è masculino. Poi, la prossima preposizione con. Come è che tá aí de dúvida, ragazzi? Deixa eu ver aqui. Buonasera! Ah, Ruth, studio l'italiano da 2 mesi, bravissima! Usou a preposição certinho, é isso mesmo. Andiamo a vedere la preposizione con. Então, a preposição com é uma das mais simples porque é bem parecido com o português, né? Allora, usiamo per compagnia, che è la persona con cui facciamo una cosa. Vado in Brasile con Bianca, vado in discoteca con Piero, vado in cucina con il mio gatto, non importa, è la compagnia, la persona, la cosa che mi accompagna. E posso usare con anche come uno strumento con cui faccio qualcosa. Scriviamo con la pena. E também nesse caso eu até posso usar, por exemplo, o meio de transporte
quando eu quero dizer que é um instrumento com o qual eu faço alguma coisa. Por exemplo, andiamo al parco con la macchina. Con la macchina. Con la macchina nel senso di che è il mio strumento in questo caso. Poi abbiamo la preposizione su, que indica a posição de alguma coisa ou de alguém também, mas sempre com o sentido de sobre, sempre com o sentido de que tem uma superfície que está sobre aquela superfície. Então, a frase clássica de book is on the table, livro é sul tavolo, eu uso a preposição su. Mas, Isabela, por que tem um L ali? Sul tavolo. La preposizione su, em italiano, ela é muito usada com artigos. Então, ela, na sua maioria, é vista de forma articulada. Então, o livro é sul tavolo, é a preposição su, mais o artigo il, de il tavolo, né? O livro está sobre a mesa, seria sobre a mesa, sul tavolo. Su também serve para um argumento, que foi o que caiu no quiz que eu joguei essa semana, joguei ontem nos stories, né? Que era um livro que parla su Martin Luther King. E por que era su? Porque Martin Luther King é l'argumento, ou seja, ele é o tema, né? Só que, coloca aí, vocês podem anotar de uma vez, tá? Coloca aí um asterisco, coloca bem destacado, que com o verbo parlare, então eu posso dizer, ó, il libro é um livro su Martin Luther King, studiamo o vediamo un film sulla guerra fredda, sobre a Guerra Fria. Eu posso usar nesses contextos o su. Mas se eu uso o verbo parlare, então, por exemplo, parliamo, e qualquer que seja a coisa sobre a qual eu falo, eu preciso usar a preposição di. Então, parliamo della Guerra Fredda. Então, aí eu uso falamos sobre a Guerra Fria, mesmo sentido, mas a preposição di. Por quê? Porque a gente usou o verbo parlare. Ma vediamo un film sulla Guerra Fria, va bene a preposição su. Por quê? Porque nesse caso o verbo é ver. Então nós vamos ver um filme sobre a Guerra Fria. Sempre que eu vou falar, então parlare, e eu quero dizer o tema é parlare di. Então, escreva um artigo sulla guerra in Síria. Aí eu posso usar o sulla, porque o verbo é scrivo, scrivere, nel caso, né? Mas se eu fosse parlare, aí eu deveria dizer, por exemplo, parlo della guerra in Síria. Aí com a preposição di, porque é o verbo parlare. Nostra prossima preposizione, ragazzi, vediamo. Como é que vocês estão aí? Tá muito intenso para vocês? Tá tranquilo? Coloca para mim aí, eu quero saber, tá tranquilo para vocês? Tem várias regrinhas, vocês estão vendo, né? E várias exceções também. Agora, então, nós vamos ver a preposizione per. La preposizione per, que também não é um bicho de sete cabeças, porque é bem parecida com uma que a gente tem em português. E a preposizione per vai ter, em princípio de conversa, a ideia de moto per luogo. Então, é o lugar, mas não o lugar que é o meu destino, é o lugar por onde eu passo para chegar em um outro. Então, ele tá no meu percurso. Então, por exemplo, eu posso dizer, vado a Milano. Então, Milano, ele é o meu destino, então e é uma cidade, então uso a preposizione a. Vado a Milano, passando per Roma. Agora, eu uso a preposição per, porque Roma ali está no meio do meu caminho, mas não é, de fato, o meu destino. La durata di tempo, também posso usar para per. Ho fatto l'insegnante per 13 anni, mas diferente do da, não necessariamente eu continuo fazendo até hoje, né? Então posso dizer, ó, faccio l'insegnante da 13 anni, significa que eu comecei 3 anos atrás e eu continuo até hoje. Ma ho fatto l'insegnante
per 13 anni dá a ideia de que, olha, terminou e muito provavelmente eu nem sou professora hoje mais, porque eu quero dizer que esse tempo, eu fechei esse tempo, né? Então, o da sempre traz consigo a ideia de que essa ação continua até hoje, mas o per não, o per é simplesmente a duração ali crua, diciamo. E eu uso o per também para causa, ragazzi. Piango per il dolore. Non so, por exemplo, se eu me queimei, se eu machuquei, tô chorando. Piango per il dolore. Piango, del verbo piangere, chorar. Piango per il dolore. E assim, seguiamo per alla nostra próxima. A nossa próxima vem em dose dupla porque elas são, na verdade, sinônimos. Então, muita gente me pergunta, Isabela, qual que é a diferença de tra e de fra? Quando usar tra, quando usar fra? Basicamente, as duas palavras são sinônimos, então elas significam a mesma coisa. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, que eu vou aconselhar, é evitar a repetição de sons. Então, se a próxima palavra, a palavra seguinte, começar com tr, é melhor não usar a preposição tra, é melhor usar a preposição fra, para a gente não ter essa repetição de tra. A mesma coisa com o fra. Se a minha próxima palavra começa com fra, é melhor eu evitar usar a preposição fra e usar tra nesse caso para não ficar fra. É a única observação que eu vou trazer aqui nesse caso, sabe? Porque, em geral, é a mesma coisa. Sono sinonimi, indicano, per primo caso, la posizione di una cosa che si trova in mezzo a due ou a più cose. Então, se é uma coisa que está ali na posição do meio, na meiuca, tem uma coisa aqui, outra coisa aqui, tá ali na meiuca, essa coisa, a posição dela é tra. Posso dire la casa mia è tra, né? Então ela tá aqui, bem na meiuca. La chiesa, Ave Maria, la chiesa e la farmacia dove si comprano le medicine. Então a minha casa tá no meio do caminho entre esses outros dois lugares, que é a igreja e a farmácia. Posso usar o tra ou o fra também, quando eu quero dizer alguma frase que envolva alguma alternativa. Per esempio, per la cena di stasera puoi scegliere, atenção à pronúncia desse verbo, né? Puoi scegliere, ripetete a casa. Scegliere, que significa em italiano escolher. Então, puoi scegliere tra carne o pesce. Per la cena di stasera puoi scegliere tra carne o pesce. Então, aqui você tem uma alternativa, escolher uma alternativa entre duas. Tra ou fra vai indicar também uma relação, já que tem essa ideia de entre, também vai indicar uma relação. Por exemplo, com persone, tra Maria e Tino, c'è grande amore. Quero dizer o quê? Entre eles, ali dentro dos dois, né? Ou entre essa relação deles. Tra me e Giorgio, ou seja, entre, né? Tra Giorgio ed io non esiste niente, não tem nada. E posso usare tra e fra anche per il tempo, com il senso futuro, né? Se eu quero dizer em quanto tempo vai acontecer algum evento. Partindo desse momento que eu tô falando, né? Tra 2 mesi partono per Pechino, che è in Cina. Tra 2 mesi partono per Pechino. Ossia, da questo punto che parlo oggi, da questo momento che parlo oggi, dentro poi 2 mesi, futuro, nel tempo futuro, loro partiranno per Pechino. Partono per Pechino. Pechino. Como a gente diz Pequim, então, em italiano, né? Scenderemo tra poco. A gente desce até daqui a pouquinho, né? Tra poco vado. Então, vou daqui a pouquinho. E poi, posso usar... aqui eu separei para vocês algumas palavrinhas com as quais a gente vai usar a preposição a
e algumas com as quais a gente vai usar a preposição in. Então, eu vou usar a preposição a com a casa, a scuola, al lavoro. Vou também usar a preposição in com máquina. Então, por isso, lá no exemplo, a gente viu in máquina, in autobus, nel supermercado. Mas, Isabela, por que tá nel? Nel é a preposição in, só que articulada, né? É in mais o artigo il. Como se eu dissesse in, il, mas eu junto as duas vira a palavra nel. Nel supermercato, nel cinema, in farmacia, in ospedale. Então, essa listinha é muito importante para vocês, que aí vocês podem sempre tê-la com vocês para quando bater a dúvida. E agora? Eu digo in ou digo a? Sono a scuola, sono a casa, sono al lavoro. Ma sono in macchina, sono in autobus, sono nel supermercato, nel cinema, in farmacia, in ospedale. É o lugar onde eu estou. È stato in luogo. Agora, ragazzi, lascio per voi un'attività. Facciamo l'attività? Williams seria sul, S-U-L, para o masculino e sulla para o feminino. Su, só o S-U, ele não é uma preposição articulada, é a preposição sozinha. Sul é a preposição su mais o artigo il. Sul. E sulla é a preposição su mais o artigo la, que é o feminino. Sulla. Como tá a atividade aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá difícil? Ó, vediamo. A Jess já colocou o gabarito dela. Vamos ver, vamos ver. Vou passar o próximo para vocês poderem confirmar. Então, como que fica? Estou leggendo um livro su Martin Luther King, porque Martin Luther King é o argumento, ele é o tema do meu livro, tá bom? Ho studiato italiano per 4 anni. Eu quero dizer que esse foi todo o período do qual me utilizei para estudar italiano. Ho studiato italiano per 4 anni, a duração do tempo. Incontreremo i nostri genitori tra un paio d'ore. Un paio d'ore é come due, un paio come in portoghese par. Um paio d'ore, então mais ou menos 2 horas. Então, esse tra é aquele de o tempo futuro, né? Do momento no qual eu estou falando agora, até essa outra ação acontecer. Então, incontrei i nostri genitori tra un paio d'ore. Se andate in treno, então agora é o lugar onde você vai, ou nesse caso, né, o meio de transporte que você usa. Se andate in treno, arriverete prima. Então, usando il treno, se andate in treno, questo mezzo di trasporto, arriverete prima, vocês vão chegar antes. E domani vado al parco con Stefano, companhia, tranquillo. Sento freddo perché porto una camicia di seta. Ah, isso aí, ó, il materiale della mia camicia. Camicia di seta. Di è usato per materiale. Então, seta è il materiale della mia camicia di seta. Si trasferiranno a Parigi, porque Parigi é uma città. L'anno prossimo. Então, é o destino deles, só que é uma cidade. Então, si trasferiranno a Parigi l'anno prossimo. E questa sera non torno qui perché dormo da Federico, ossia na casa dele. Vou dormir ali naquele lugar. Dormo da Federico. A gente falou a preposição da com sentido de na casa de alguém, né? Relacionado a pessoas. Posso usare anche. Fammi vedere, c'è dubbio. Confundi Martin Luther King com Stephen King. Esses nomes King, né? Como fazer com eles? Não tem como. Va bene, ragazzi.
Me falem aí, vocês estão com dúvidas, como é? Bastante informação, não é? Vocês entenderam agora por que eu não podia fazer as preposições duplas junto com essa simples? Porque senão, assim, vocês mal terem entendido a simples, passar para dupla. Usiamo con in quale situazione? Quando a gente quer dizer a preposição con mais o artigo il. Só que a preposição con, assim como a preposição per e assim como a preposição tra, não são preposições que costumam vir preposicionadas. Quando eu digo não costumam vir articuladas. Ou seja, elas não viram uma palavra só. Em geral, né? Então, em geral, você vai ver em italiano dizendo con il, parto con il treno. Mas também, dependendo, até porque é até mais prático, mais fácil de falar, mais fluido, dizer col. Parto col treno. Parto col treno. Con la borsa. Vado con la borsa, ou seja, eu vou com a bolsa. E aí você poderia dizer con la, preposição con, mais o artigo la, ou con la, C-O-L-L-A, con la borsa. Vado con la borsa. Então você pode usar, mas assim, não é tanto comune, diciamo. Va bene, ragazzi? Ho letto un libro di Dan Brown. Perfetto, Jess. Isso, a preposição de, porque é como se você dissesse que pertence a ele, né? Mas você poderia dizer que livro é escrito da Dan Brown, porque aí você está dizendo, você está falando que o livro foi escrito por aquele autor, né? Então você tem a ação de scrivere, que foi feita da. Quando você diz livro de Dan Brown, quer dizer que é dele, no sentido de que pertence a ele. Não necessariamente que foi feito por ele. Entende? Ho letto un libro di Dan Brown. Uhum. Realmente. As preposições, quanto mais atividades a gente fizer, quanto mais frases a gente falar, melhor a gente vai entender. Porque é com o tempo mesmo. Va bene ragazzi, grazie mille, un bacio, ciao, a presto!